Vamos voltar para o quadro Liberdade de Opinião agora. O assunto é o seguinte: o vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcelo Ramos, foi destituído do cargo na mesa diretora da Câmara, depois de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, suspender a liminar que mantinha Ramos nessa posição, mesmo depois que ele mudou de partido. Arthur Lira, o presidente da Câmara, confirmou que vai fazer novas eleições amanhã, quarta-feira. Marcelo Ramos afirmou que a sua destituição atende a uma ordem do presidente da República, a quem ele faz duras críticas. Fernando Molica, Boris Casoy por aqui, começando com Fernando Molica. E aí, Molica, Marcelo Ramos disse que isso atende a um pedido do presidente Jair Bolsonaro. Essa destituição dele da vice-presidência da Câmara da República pode ser considerada uma vitória do presidente Jair Bolsonaro? Sem dúvida. O Marcelo Ramos era do PL, né? Entrou na vice-presidência da Câmara, foi eleito para primeiro vice-presidente da Câmara na condição de deputado do PL, e ele foi migrando aos poucos. Já naquela época da eleição, ele já tinha uma postura mais crítica em relação ao presidente Jair Bolsonaro, uma posição que foi aumentando com o tempo. Ele foi ficando cada vez mais crítico, tem também a oposição dele, ele é do Amazonas, a oposição dele em relação a algumas posturas do governo relacionadas à Zona Franca de Manaus, a questão de redução do IPI, ele é contra, enfim, e também politicamente, ele foi aumentando o tom das críticas ao presidente Jair Bolsonaro. Depois ele sai do PL, vai para o PSD, e aí agora isso foi usado como um argumento para que ele seja destituído da primeira vice-presidência da Câmara, né? Também perderam os cargos a Marília Arraes, que era do PT, e a Rose Modesto, que era do PSDB. As duas também trocaram de partidos, tanto que o presidente da Câmara, o Arthur Lira, convocou uma eleição para preencher esses cargos, dizendo que esses cargos só poderão ser preenchidos respectivamente, por deputados do PL, do PT e do PSDB, mantendo a configuração original daquela tumultuada eleição. A gente lembra que foi uma eleição complicada entre o Arthur Lira e o Baleia Rossi. Então, essa é a lógica. O Marcelo Ramos recorreu à justiça, num primeiro momento conseguiu uma vitória, agora não mais. E é claro que isso representa uma vitória do presidente Jair Bolsonaro. Mas é do jogo da política. O Marcelo Ramos, né, esse que perdeu o cargo, ele alegava que houve uma decisão na época em que o Eduardo Cunha era presidente da Câmara dos Deputados, havia uma decisão do Eduardo Cunha, ele ampliou um pouco o escopo. Ele dizia que o deputado eleito para um cargo na mesa da Câmara, ele teria que ser de um determinado partido ou de um partido coligado, que formasse um bloco com aquele partido. Aí o Marcelo Ramos alegou que ele foi para o PSD, que forma bloco com o PL, então, portanto, ele poderia continuar no cargo. Mas o ministro Alexandre de Moraes, resolveu não entrar muito nessa briga, aceitou num primeiro momento, mas depois achou melhor deixar essa briga lá no Congresso, ele já tem briga demais para arrumar, e isso é uma questão da própria lógica da Câmara dos Deputados, que é uma casa política. Isso faz parte do jogo da política. É natural que o presidente Jair Bolsonaro não queira ter na vice-presidência da Câmara alguém que lhe faz tantas críticas. É do jogo, isso é do jogo da política, é normal, vai chiar daqui, chiar dali, mas enfim, está dentro desse espectro aí da política, não é nada absurdo, não chega a ser um escândalo nacional. É do jogo, né? Você se arrisca, ataca mais, quando você ataca muito, você corre o risco de tomar uma bola nas costas. Foi o caso agora do Marcelo Ramos. É com vocês. Obrigada, Molica.